Meus irmãos, paz do Senhor, estamos de volta para trazer o resumo da nossa lição. Hoje vamos estudar a nossa 12ª lição, a nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto. Estamos estudando neste trimestre o Evangelho escrito pelo apóstolo João, os sinais, os milagres e sermões do Senhor Jesus Cristo, sempre pontuando que o Evangelho joanino está dando uma ênfase, um enfoque na divindade de Cristo, na deidade do Senhor Jesus. Hoje, nossa 11ª lição, nós vamos trazer um resumo sobre os capítulos 15, 16 e 17. Capítulo 15, Jesus vem falar sobre a videira, nos trazer um ensinamento sobre a videira verdadeira. Capítulo 16, Jesus vem falar a respeito da vinda do Consolador, do Espírito Santo. E no capítulo 17, a oração intercessora, a oração sacerdotal de Jesus. Bom falar, lembrar, Jesus está na iminência de se entregar. Nestes ensinamentos de Jesus, algumas horas depois, o Senhor Jesus Cristo se entrega aos líderes fariseus, onde Jesus é julgado, é condenado a uma cruz. O Espírito Santo e a oração sacerdotal. Vamos finalizando hoje nossa 12ª lição, onde estamos estudando neste trimestre este riquíssimo evangelho, conteúdo escrito pelo apóstolo João. Lembrando que quando João escreveu o evangelho, que leva seu nome, ele era o último dos discípulos de Jesus ainda vivo. João residia em Éfeso, na Ásia Menor, e o Evangelho de João, bem como as epístolas escritas pelo próprio João e o Apocalipse, foram os últimos livros escritos e compõem ali o cânon, os livros do Novo Testamento. Os objetivos desta nossa 12ª lição: aprender a importância de estar sempre ligado a Cristo, despertar para o fato de que o Espírito Santo está sempre conosco e saber que neste mundo nós somos guardados do mal. Estamos no mundo, mas não somos dele. Precisamos ter esta consciência. Somos daqui, estamos aqui, temos uma missão aqui, mas que não nos sintamos em casa aqui. Nossa morada é nos céus. Então, nesta nossa 12ª lição, nós vemos Jesus tratando de 4 assuntos que enriquecem nosso entendimento acerca do nosso estreito relacionamento com Ele. Em primeiro, Jesus vai falar a respeito da videira. A videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Tá? Em todo o Antigo Testamento, Israel era apresentado como a videira, a vinha do Senhor. Deus plantou, tirou da um estado de escravidão, plantou numa terra fértil, Canaã, tá? Deu cuidados, protegeu, mas Israel não produziu uvas boas. Pelo contrário, produziu uvas bravas. Jesus vai falar isso lá em Isaías. Deus vai falar isso lá em Isaías, tá?
Então agora Jesus te diz: eu sou a videira verdadeira. Israel falhou no seu propósito de ser luz para as nações. Jesus veio e agora Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Temos também os ramos. Sozinho, um ramo ele é frágil, infrutífero, imprestável, tá? Servindo apenas para ser queimado. O ramo, ele não é capaz de gerar a própria vida. Antes, se ele não estiver na videira, ele é lançado fora, lançado no fogo e se queimará. Se nós estamos em Cristo, necessário é que nós venhamos dar frutos para o reino de Deus. Jesus também vai falar sobre o agricultor. Quem é o agricultor? Jesus é a videira, nós somos os ramos, e o agricultor é o Pai, é Deus. O trabalho do agricultor é cuidar da videira, a fim de que seus ramos produzam frutos, tá? Então, o agricultor, ele levanta, limpa, poda os ramos, tá? O agricultor poda os ramos, primeiro limpando e podando os ramos para que eles sejam renovados e deem mais frutos. E a segunda, removendo aqueles ramos secos, sem vida, para ser lançado no fogo, e este queimará. E também vem falar do fruto. A videira, Jesus, os ramos, as varas, seus discípulos, sua igreja, o agricultor, Deus Pai, e o fruto que as varas produzem por estarem na videira, tá? Então, os frutos, o propósito da videira não é produzir madeira nobre, lenha ou sombra, como outras árvores assim o fazem, né? Tampouco a videira é uma planta ornamental. O único propósito da videira é produzir fruto. Então, no capítulo 15, aqui do Evangelho escrito por João, Jesus vem nos dar esse exemplo. Ele é a videira, nós somos as varas. Se não estivermos nele, ou se estivermos nele, mas não damos frutos, será cortado, será lançado fora. Judas Iscariotes, ele andava com Jesus, mas ele não estava em Jesus e não deixava Jesus estar nele. Então, algo totalmente diferente entre andar com Jesus e estar em Jesus. O Espírito Santo e a oração sacerdotal. Nosso texto áureo, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Nossa verdade prática. Somos respostas da oração de Jesus por nós e o Espírito Santo nos faz transbordar até produzirmos frutos. Nossa leitura bíblica, capítulo 17, versículo do 1 ao 21. Leia os 3 capítulos. Capítulo 15, onde Jesus está falando sobre a videira. Capítulo 16, onde Jesus está falando sobre o Espírito Santo, o Consolador. E capítulo 17, a oração sacerdotal, a oração intercessora do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a última das expressões de Jesus, eu sou, ou a penúltima, na verdade, que quando Jesus é entregue, é traído ali por Judas, e aqueles soldados que vão à procura de Jesus, perguntando, já visto que era de madrugada, estava a penumbra ali da noite, e eles perguntam, quem é? Jesus diz, a quem procuras? Eles dizem, a Jesus. Aí Jesus diz, eu sou. Tá? Então essa é uma das últimas expressões de Jesus registrada aqui no Evangelho, escrito por João. Eu sou. Né? Jesus já havia dito, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo.
Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Na ocasião ali de Marta e Maria perguntando, falando a respeito de Lázaro, que já havia 4 dias morto. Aí Jesus vem dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. E por último, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Tomé pergunta, Senhor, mostra-nos o caminho. Nós estudamos na lição passada, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui no capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus conclui seus discursos no cenáculo, falando sobre a missão do Espírito Santo e orando por seus discípulos na oração sacerdotal. Jesus ainda está com seus discípulos após celebrar ali a ceia, né, da ocasião ali da Páscoa, quando ele lava os pés dos discípulos, quando Judas se retira para ir, né, tramar ali o momento de entregar Jesus. Jesus fala a respeito da negação de Pedro, mas Jesus mesmo assim está confortando os discípulos, ensinando, mostrando que ele tinha que ir para o Pai, mostrando que tudo que havia de acontecer com ele, e que ele estava indo para o Pai, para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse morar, habitar em cada um de nós. Primeiro tópico da nossa lição, a videira verdadeira. Produz frutos, frutos que permanecem. O mundo nos odeia. Então, aqui no capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Todo ramo ou toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então aqui Jesus, nesta ilustração, são abordados 4 figuras distintas, né? A figueira, que é Jesus, ou a videira, que é Jesus. Os ramos, que são seus discípulos, somos nós. Nós, para darmos frutos, temos que estar em Jesus, tá? O fruto, ele não alimenta a si próprio. Ele alimenta outro. Nós precisamos estar em Jesus para darmos frutos, mas o fruto não se alimenta de si próprio. Ele vai alimentar outro. Então, o fruto é para abençoar vidas. É para abençoar vidas, tá? Então, Jesus é a videira, nós somos os ramos que estamos em Jesus. Ele diz no capítulo 15, versículo 5, que sem ele nada podemos fazer. Deus Pai é o agricultor, o lavrador, tá? E os frutos são os resultados da nossa obra. Quais frutos estamos produzindo, tá? Então, o propósito de Jesus aqui é mostrar que o Pai está trabalhando na nossa vida quando permanecemos em Cristo, a fim de que produzamos mais frutos para o reino de Deus, tá? Então, os discípulos são os ramos e a finalidade dos ramos que permanecem ligados em Cristo é produzir frutos.
Porque se não estamos em Cristo, não estamos dando frutos. Novamente, andar com Jesus, frequentar a igreja, participar das atividades da igreja, e não deixar Jesus entrar em nós, não estivermos em Jesus, estamos fora. Para darmos frutos dignos da glória de Deus, precisamos estar em Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, ele diz que nós fomos enxertados em Cristo, na figueira, na videira. Então, para nós darmos frutos, nós precisamos estar em Cristo e Cristo em nós. Se não permanecermos em Cristo, nada vamos produzir. Não fazemos parte da videira. Não fazemos parte da família da igreja. Não fazemos parte do corpo de Cristo. E se não estamos em Cristo, o resultado é ser lançado fora. Ser lançado no fogo. Deus espera que nós, estando em Cristo, produzamos frutos, tá? Então, no relacionamento do crente com Cristo, o termo-chave é permanecer. Permanecer em Cristo. Jesus diz, olha, tenho-vos dito isto, estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo e a vossa alegria seja completa. Então, quando permanecemos em Cristo, em Jesus, produzimos frutos para a glória do seu nome. João 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. É necessário permanecermos em Jesus. Eu sou a videira, vós as varas. Se não estivermos em Jesus, não tem como darmos bons frutos. Jesus vai dizer em outra oportunidade que conhecemos se o fruto é bom ou ruim, se a árvore é boa ou ruim, pelo fruto que ela vai produzir. Tá? Então, no capítulo 15, versículo 16 e 17, os frutos que permanecem são aqueles que as varas estão sendo nutridas em Cristo. Não foste vós que me escolhestes. Vós não escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vos conceda. Então, nós oramos a Deus, Pai, nosso Pai, em nome do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estando de acordo com a vontade de Deus, Deus nos concede. Então, embora os discípulos continuem sendo servos, Jesus passa a chamá-los de amigos. Capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. A evidência dessa amizade é o amor, a obediência. O propósito dessa amizade é a abundância de dar frutos para o reino de Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis frutos, e que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então Jesus afirma que o amor
entre os discípulos precisa ter um peso de sacrifício. Amar uns aos outros. Quem ama se dispõe a dar sua vida pelos seus irmãos. No capítulo 13, Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, e assim como eu vos amei, vós amais uns aos outros. Então, assim como Jesus nos ama, nós precisamos amar uns aos outros. Então, esse é um relacionamento de compromisso com os mesmos valores e com os mesmos propósitos. O mundo nos odeia. Jesus diz isso: o mundo nos odeia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tiago, o irmão de Jesus, lá na sua epístola, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que quem quiser, se eu, cristão, quiser ser amigo do mundo, compactuar com as coisas do mundo, viver as coisas do mundo, eu vou me constituir inimigo de Deus. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está dentro de mim. Tá? Então, o evangelista João, ele diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Tá? Jesus deixa claro que os discípulos serão odiados pelo mundo pelo fato de serem amigos de Jesus. Ora, se o mundo rejeitou Jesus, odiou Jesus, porque Jesus mostrou a verdade. O mundo rejeitou a verdade. Logo, aqueles que seguem Jesus automaticamente também serão rejeitados, odiados. Entende? Então, o mundo nos persegue porque nós somos amigos, servos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus lembra, uma vez que o servo não é maior do que o seu Senhor, e o Senhor foi perseguido pelo mundo, logo nós, servos de Cristo, que agora somos seus amigos, certamente também seremos perseguidos, odiados, rejeitados pelo mundo. Nós estamos vendo na nossa sociedade contemporânea o crescimento espantoso da cristofobia, irmãos. A religião mais perseguida do mundo é a cristã, é o cristianismo. Então, o mundo ainda odeia Cristo. O mundo não aceita Cristo. Vê Jesus como, tá bom, um profeta, um pensador, um grande líder, uma figura mitológica, mas não vê Jesus como o Salvador do mundo, como o Filho de Deus, como o único que pode nos dar a vida eterna. Tá? Então o mundo odeia Cristo, por isso persegue a sua igreja. Porque a sua igreja segue Cristo, a representante de Cristo, anuncia Jesus Cristo, prega Jesus Cristo, anuncia a verdade. Então, o mundo da época de Jesus tentaram silenciá-lo, não aceitaram a verdade. Jesus vai dizer, veio para os seus, mas os seus não receberam, não aceitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram, foi dado o poder de ser chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai
prevê ali inspirado pelo Espírito Santo. Segundo tópico da lição, o Espírito Santo no mundo, o Espírito Santo no crente, paz e bom ânimo. Capítulo 16, falando do Espírito Santo aqui, está aqui no capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículos 6 e 7 e 8. Então Jesus continua mais uma vez falando aqui a respeito de sua partida, que ele está indo para o Pai. E essa informação da sua partida torna-se a principal causa da tristeza dos discípulos. Durante 3 anos, eles deixaram suas vidas para seguir o Mestre. Agora o Mestre está dizendo, vou para o Pai, e para onde eu vou, vocês não poderão ir agora. No versículo, capítulo 14, também diz, Senhor, mostra-nos um caminho. Aí Jesus disse, eu sou o caminho também. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Estou indo para o Pai. Aí Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Aí Jesus novamente disse, estou convosco há tanto tempo, Tomé, e tu me dizes, mostra ao Pai. Quem vê a mim, está vendo o Pai, porque eu realizo as obras do Pai. Até então os discípulos ainda estavam com a mente turvada a respeito de todo esse cenário, de todo esse contexto. Ele está indo embora, e nós? O que será de nós? Mas Jesus disse, vocês não ficarão sozinhos, não deixarei vocês sozinhos. O Espírito da verdade, ele virá quando eu for. E ele permanecerá em vocês. Não ficarão sozinhos. Tá? Então, abate a tristeza nos discípulos, quando Jesus começa a falar da sua partida. Então, Jesus, ele alerta sobre a necessidade de ir e até os tranquiliza, dizendo que é melhor que ele partir, porque desta forma o Consolador, o Espírito Santo, viriam sobre eles e permaneceriam. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo. Então, o maior pecado do mundo, das pessoas, é sua hostilidade, sua rejeição a Deus, sua resistente incredulidade a despeito de toda a verdade que tinham ouvido e de todas as obras de Deus que tinham visto. Não aceitaram, rejeitaram a verdade. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça. Convencer o mundo da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. A justiça de Deus, ela foi revelada, manifestada, satisfeita com o sacrifício de Cristo. A justiça de Deus foi plenamente manifestada ao mundo no sacrifício de Jesus na cruz, ao tornar nosso substituto na cruz, tá? Morrer em nosso lugar. Ele cumpriu por nós a lei
e satisfez todos os reclamos da justiça divina. Então o Espírito Santo vem ao mundo para convencer o mundo desta verdade gloriosa. Mas o mundo não aceita, o mundo rejeita. O mundo abomina, não quer ter paz com Deus. Busca uma paz e nunca vai encontrar, porque ela está em Deus. Se não vier a Deus, não vai encontrar. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo convence o mundo também do juízo. Convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus são o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo, o príncipe deste mundo. Jesus triunfou sobre ele na cruz, despojou-o, venceu e esmagou a sua cabeça. Deus já havia profetizado, falado isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher, após o pecado de Eva, de Adão, que da semente da mulher nasceria o varão que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus venceu na cruz. A cruz não foi a derrota, foi a vitória. A nossa vitória. Jesus nos deu a vitória que tanto precisávamos. Não merecemos, não merecíamos. Mas Deus nos amou. Quando ele diz que da semente da mulher, Deus já tinha um plano de nos resgatar. Apesar de toda frustração, da desobediência, da separação do primeiro casal, pecado entrando no mundo, Deus não nos virou as costas. Jesus consumou o plano do Senhor, o plano de Deus, morrendo em meu e em teu lugar, na cruz. Tá? Então, ali foi derrotado para sempre o diabo. Sua condenação foi decidida e sua sentença foi decretada. Temos aí o pecado no mundo, a justiça de Cristo e o julgamento de Satanás. Tudo provado pelo Espírito Santo, né? Sobre a face da rejeição de Cristo, de seu triunfo na cruz e de sua ressurreição. Jesus venceu por mim, Jesus venceu por você. Então ele vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Precisamos estar nele para darmos frutos. Porque se não estivermos nele, nada podemos fazer. Em Lucas capítulo 24 ele vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo. Então, Jesus nos salvou, nos libertou, foi para o Pai e enviou o seu Espírito. E o seu Espírito não sai, ele permanece em nós, em nosso meio. Tá? Então, para darmos frutos, precisamos estar em Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos convencerá, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Capítulo 16, versículo 13. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo exerce o ministério de ensino. A função do Espírito Santo na igreja é guiar, literalmente mostrar o caminho. O Espírito Santo não empurra, ele guia, ele mostra. Entende? Então, que coisa extraordinária é sabermos que o Espírito do Pai
o Espírito da verdade. Isso é extraordinário. Ele habita em mim. Ele habita em você. Ele intercede por você. Ele geme por você. Ele tem ciúmes de você. Então o Espírito Santo exerce o ministério de holofote, ou seja, o holofote é uma luz cuja finalidade é alumiar não a si mesmo, mas um alvo específico. Versículo 14 e 15. Ele me glorificará. Então o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo não vem para glorificar a si mesmo, mas para glorificar o Filho de Deus, glorificar Jesus. Então, o propósito do Espírito Santo é exaltar aquele que morreu em meu e em teu lugar, anunciá-lo e torná-lo conhecido. Observe que o ministério de Jesus, as obras que Jesus realizava, os milagres, os sinais, era pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e depois que Jesus entra na sinagoga ali em Nazaré, Jesus lê a passagem ali, a referência ali de Isaías 61, Jesus diz, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu, pois que me ungiu. Então, todos os sinais, todos os milagres que Jesus realizava, que nós realizamos em nome de Jesus, é realizado pelo poder do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Aí Jesus diz, tem bom ânimo. Capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o Espírito Santo ele desempenha um papel importantíssimo no Evangelho. Aqui, joanino. Porque o Espírito Santo veio sobre Jesus no seu batismo, João capítulo 1, versículo 32. Nenhum indivíduo ele pode entrar no reino de Deus se ele não nascer de novo, não nascer da água, não nascer do Espírito. Aqui Jesus conversando com Nicodemos no capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. Falou Jesus que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Capítulo 7, versículo 38 aqui de João. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Então, para que o Espírito Santo viesse habitar em nós, Jesus precisava ser glorificado. E para o Espírito Santo permanecer, Jesus ia para o Pai. E ele viria até nós. E reunindo seus discípulos no cenáculo, Jesus lhe apresentou o Espírito Santo como o Consolador, tá? O Espírito da verdade, o Consolador, que o Pai enviará em seu nome para ensinar os discípulos, fazê-lo lembrar de seus ensinos, o Consolador que dará testemunho a respeito de Cristo. Tá? Então a atuação do Espírito Santo é muito clara na igreja, na minha vida, na tua vida, na vida de cada servo de Jesus. Tá? Então o primeiro e grande cumprimento dessa promessa ocorreu no dia de Pentecostes. Nós vemos ali em Atos capítulo 2, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, apresentou ali provas da verdade, do poder do Espírito Santo, do manifestar do Espírito Santo na vida dos discípulos, onde na pregação de Pedro, cerca ali de 3.000 pessoas
foram convencidas de seus pecados e convertidas a Cristo e salvas. Glória a Deus. E no capítulo 17? No capítulo 17 é a oração de Jesus, oração intercessora, oração sacerdotal. Jesus ora por nós. Jesus ora por salvação, por nossa salvação. Jesus ora por nossa proteção. Jesus ora para que a igreja seja unida, pela unidade da igreja. Então Jesus fez 3 súplicas distintas aqui na sua oração sacerdotal, intercessora, aqui no capítulo 17. Ele orou por si mesmo e por salvação da igreja, dizendo ao Pai que havia concluído sua obra aqui na terra. Orou por seus discípulos, pedindo que o Pai os guiasse, os santificasse. E orou por sua igreja, para que pudéssemos ser unidos nele e um dia participarmos de sua glória. Jesus assim falou, levantou seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhes deste. Então Cristo disse que sua hora, em várias ocasiões aqui no Antigo Testamento, no Evangelho, aqui escrito por João dos Evangelhos, Jesus dizia: minha hora ainda não é chegada. Os fariseus tentando prendê-lo, tentando pegar, tentando armar laço, né? Tentando pegar Jesus em uma possível falha. Mas Jesus dizia: minha hora ainda não é chegada, por isso vocês não vão me prender ainda. Mas agora, a hora havia chegado. Sua hora de ir para a cruz havia chegado. E ele irá não como um derrotado, mas como alguém está indo para a vitória. É na cruz que ele cumpre o plano da redenção. O plano que havia sido determinado desde a fundação do mundo. João vai dizer em Apocalipse que Jesus era cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então a cruz é um instrumento de glória para o Pai, porque a prioridade de Jesus era glorificar a Deus. E sua cruz, sua crucificação trouxe a glória do Pai, né? A cruz é um instrumento de glória para o Filho, e a cruz glorificou sua compaixão, sua paciência e seu poder em dar sua vida por nós, dispondo-se a sofrer por nós, a se fazer pecado por nós, a se tornar maldição por nós. Jesus nos comprou, Jesus me comprou, Jesus te comprou com o sangue dele. Jesus não olhou para trás, Jesus não pensou em desistir. Quando Jesus olhava para um e para outro, quão é miserável a ação do pecado na vida do homem, como escraviza, como prende, como deixa encarcerado. Então Jesus veio nos trazer liberdade, e veio nos comprar, nos resgatar, veio nos dar a chave para entrar na porta, para a nossa morada celestial. Então ele vai dizer no capítulo 10, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem passar por mim, quem entrar por mim, entrará e achará pastagem. Eu sou o caminho. No João capítulo 3, versículo 18, ele diz que quem não crê em mim já está condenado. Porque não existe uma janela, não existe uma segunda porta. Eu sou a porta. Então, se eu, Cláudio, não creio em Jesus, não é Jesus que está me condenando. Eu mesmo estou me condenando, porque não tem outra porta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a porta, Jesus
é a vida, tá? Então Jesus recebeu autoridade para dar a sua vida. Capítulo 17, versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. Tá? Então, a vida eterna é uma dádiva do Pai oferecida a nós pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, todo aquele que nele crê tem vida eterna. Quem nele crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Jesus orou também pela nossa proteção. Orou pela nossa proteção. Jesus intercedeu por nós. Jesus intercede por nós. Jesus, no capítulo 17, versículo 14, ele diz: assim como não são do mundo, eu também não sou do mundo. Então isso é extraordinário, irmão. Jesus não nos deixou só. Jesus não esqueceu de nós. Jesus não nos abandonou. Entende? Então Cristo orou pelos seus discípulos. Não os peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde, que os livre do mal. Ele intercedeu por mim, ele intercedeu por você. Orou em uma certa ocasião, quando Satanás pediu, olha a audácia do nosso adversário, pediu para cirandar Pedro, para testar Pedro, para apertar Pedro. Lembra de Jó? Algo semelhante. Mas Jesus disse que orou o Pai por Pedro. Jesus intercede. E Jesus conhece a minha dor. Jesus conhece o que passamos aqui, porque ele viveu aqui. A dor que sentimos, ele sente, ele sentiu. Então, Jesus me conhece por completo, Jesus te conhece por completo. Por isso a oração é feita ao Pai no nome dele, porque ele conhece, ele passou, ele viveu. Ele sabe a dor que passamos. Quando Lázaro estava enterrado, estava na tumba e lá Marta, Maria chorando, Jesus sentiu a dor que sentimos, a miséria que o pecado provoca na humanidade. Então Jesus sabe o que eu passo, o que tu passa. Por isso nós precisamos nos direcionar a nosso Pai, em nome dele. Porque tudo que passamos, ele sabe, tá? Então Jesus fez 2 pedidos fundamentais em favor dos seus discípulos, que eles fossem guardados do mundo e que eles fossem guardados do maligno. Capítulo 17, versículo 14. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não os peço ao Pai que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, entende? Jesus também orou para que a igreja seja uma, seja unida. Não rogo somente por estes, ou seja, pelos seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus só tem uma igreja, seu corpo. Igreja é organismo vivo. Jesus não vem por causa de denominação A, denominação B. Jesus vem buscar a sua igreja, o seu corpo. A igreja é uma só. Um só rebanho. Uma só noiva. Entende?
Então, a unidade da igreja é o desejo expressivo de Jesus, o alvo de sua oração, a expressa vontade do Pai, é a unidade da igreja. A unidade que Jesus pede para a igreja tem como origem a unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? A origem da unidade do Pai e do Filho no Espírito Santo. Então, se nós somos filhos de Deus, membros da sua família, não podemos viver em desunião, em partidarismo, em divisão. Entende? Não há desarmonia entre o pai e o filho. Nunca houve tensão nem conflito entre a vontade do pai e a vontade do filho. Vai ter conflito entre o corpo de Cristo? Então, nossa origem espiritual nos compele a buscar a unidade e não a desunião. Pai, Filho e Espírito Santo são um em essência. Os crentes, por outro lado, devem ser um em mente, esforço e propósito. Jesus é a videira, ele nos diz que sem ele nada podemos fazer. O Pai nos limpa, nos poda, para que, estando na videira, produzamos frutos para alimentar aqueles que precisam. Jesus nos envia o seu Espírito Santo, Jesus não nos deixa só. E Jesus ainda ora, ainda intercede por mim e por você. Ele diz, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Pedro vai dizer na sua epístola que somos peregrinos, somos estrangeiros aqui. Daqui não é nossa pátria. Nossa pátria é o céu. Nós precisamos estar unidos, em unidades. Porque se não estivermos em Cristo, e andar novamente, andar com Cristo, não é estar em Cristo. Se não estivermos em Cristo e Cristo não estivermos em nós, nada podemos fazer. Deus abençoe.